Uma sala de aula vazia faz a gente pensar num monte de coisas. E eu não estou falando de férias. Uma sala de aula vazia pode fazer a gente pensar no espaço, no próprio espaço da sala de aula e no jeito como a gente aproveita esse espaço. Você já parou para pensar nisso? Como é que se pode organizar o espaço da sala de aula para que ele seja mais vivo, mais dinâmico? Isso é o que a gente vai ver agora. Quando uma criança chega na escola, encontra um mundo novo e, é claro, um espaço novo, um espaço muito diferente da sua casa. Como fazer com que essa criança se sinta à vontade para viver e aprender nesse novo espaço? O ingresso da criança na vida escolar, a entrada dela na escola, é um momento muito significativo, é um marco na vida dela. A escola tem uma organização, um espaço, é muito diferente dos outros espaços que a criança frequentou até aquele momento da vida dela. Muito diferente da casa, da família, da pré-escola, no caso, se a criança tiver frequentado alguma. E a criança traz ideias, traz expectativas, ela já ouviu falar da escola, alguma coisa, e o professor tem que estar atento, porque a criança vai ter que fazer uma mediação aí, vai ter que fazer uma adaptação entre essas ideias, essas expectativas e o que a escola é, a forma como a escola funciona. Então, ele tem que, aos poucos, ir ajudando a criança a perceber o funcionamento da escola, a ir se sentindo à vontade nesse espaço, a perceber que esse espaço é dela também, embora não seja a casa, de modo a ela trabalhar melhor no espaço escolar. Olha só como a criança é sensível à organização do espaço da escola. Cada uma delas atua nesse espaço de uma maneira diferente. Assim como cada criança atua no espaço de maneira diferente, cada atividade pode requerer uma organização diferente do espaço, para que as crianças aprendam melhor. O que você está fazendo? Que lindo! Diferentes atividades geram diferentes necessidades, que geram diferentes arrumações. Mas será que a gente organiza o espaço de acordo com cada atividade? Dentro da sala de aula, eu procuro usar vários espaços, de acordo com a proposta que eu estiver executando. Então, por exemplo, no momento de roda, em que as relações afetivas, a troca entre as crianças e as informações novas estão chegando, eles aproveitam muito mais. Eles têm mais oportunidade de estar discutindo entre si e colocando isso para o grupo. Quando eles estão realizando uma atividade de escrita, eu coloco, por exemplo, em duplas, porque esse trabalho em duplas, esse trabalho com parceiros é super importante nessa área. Às vezes existem crianças que, na hora que a gente socializa as respostas de um problema, por exemplo, é interessante que esteja todo o grupo, né? Porque um se apropria da resposta do outro. Então, os agrupamentos estão sempre variando.
O espaço na sala de aula nunca é o mesmo na minha sala. Eu organizo e reorganizo em função da atividade que eu vou desenvolver. Sempre eu peço ajuda para os alunos, porque eles sabem o que vão fazer e sabem da importância de estarem organizando esse espaço. Durante a execução das tarefas, eu procuro fazer agrupamentos. Geralmente eles trabalham em parceria ou em grupos de 4. Depende da proposta de trabalho que eu tenho para aquele dia. A organização da classe depende do objetivo da atividade que eu estou trabalhando, né? Quer dizer, a organização das duplas, a organização dos grupos vai depender da atividade que eu estou realizando, né? Então, até quem é melhor sentar com quem, né, para poder haver uma troca de informações, uma circulação de informações. Dependendo de uma leitura que nós estamos fazendo, do trabalho que nós estamos fazendo, as crianças elas propõem espaços para que elas possam estar melhor trabalhando. Então, às vezes, pode ocorrer fora da sala de aula, em outros momentos também dentro da sala de aula. Se a gente faz algum trabalho em grupo, a gente organiza as mesas em grupos. E sempre quando tem alguma atividade onde a gente tem que ler alguma coisa, fazer uma roda, ouvir uma história, contar algum fato, a gente faz uma roda dentro da sala. Embora a sala de aula quase sempre seja arrumada desse jeito, tem 1000 outras formas da gente arrumar, de acordo com cada atividade. Porque a sala de aula tem que ser um espaço dinâmico. O importante é saber adaptar a classe ao melhor jeito de aprender. Quinta-feira, um mingau de aveia. Sexta-feira, transformou-se num peixe. Sábado, num queijo. E domingo virou uma costela assada. Imediatamente, a mãe ficou de pé e gritou para a bruxa: "Consegui meus filhos de volta, Salomé. Agora você vai se arrepender de tê-los roubado." Quem fizer uma bruxa que não ficar tão grandona assim, aproveita para fazer o lugar onde a bruxa tá. Se é uma casa mal assombrada, se é um castelo, se é uma cabana na floresta. Né? Onde tá essa bruxa aí, Laura? Na rua. Na rua? Assustando as pessoas? Coitada das pessoas. O que vocês gostariam de fazer com esses desenhos que ficaram tão legais? Sabe o que eu gostaria de fazer um quadro assim, a gente recorta, depois a gente pega, coloca assim, ó. Onde? A bucha Salomé, eu perdi minha cadeira e coloca Ali no mural? É. Quando uma pessoa digitar, você fala, foi os alunos que fizeram. Ah, isso mesmo. Legal, né? Ter uma coisa que os alunos que fizeram, que fiquem na classe, né? A maioria dos trabalhos a gente expõe na classe. Eu acho que isso nunca vai acontecer, né? Assim, se vai que um dia eu vou ser bem famoso e pôr no museu, né? Vai ser difícil, né? Uma pessoa vai entrar na sala, daí não vai estar tendo aula, não vai dar pra ela ver direito. Daí eu prefiro que fique lá fora para elas poderem ver. O espaço da classe pode e deve ser ocupado pela produção das próprias crianças e por coisas que têm a ver com o que elas estão aprendendo. O espaço da sala de aula pode estar em permanente transformação. Suas paredes e painéis ilustram o que os alunos são capazes de fazer, os diversos assuntos pelos quais se interessam, aquilo que pesquisam e estudam ao longo de todo o ano. O espaço de sala de aula deve ser um espaço vivo, dinâmico, que retrate o processo de aprendizagem do aluno. É muito importante que esse espaço seja povoado, caracterizado com produções que realmente retratem o processo do momento que a criança está vivendo. Os painéis, os cartazes, os quadros, todo o material gráfico e as produções, bem como as produções das crianças, devem estar diretamente ligadas com o processo de aprendizagem que está sendo desenvolvido no momento.
É importante que isso seja considerado para evitar que o espaço fique cristalizado, fique fechado numa única possibilidade de organização. Certa manhã chegou ao reino um príncipe visitante e disse: "Meu rei, que lindo tesouro é o pássaro azul! Como é sonoro o seu canto! Gostaria de levá-lo para sempre em meus ouvidos. É maravilhoso poder ter uma joia tão rara no jardim." Olha aqui, o príncipe chegando, ó. Por que não aproveitar outros espaços, como o pátio, a quadra ou a sombra de uma árvore, para contar histórias para as crianças? A gente pode melhorar muita coisa no espaço da nossa escola. E as crianças podem ajudar muito nessa tarefa. Vamos continuar a leitura? Olha aqui, ó. Os guardas andaram muito pelo bosque e não encontraram um pássaro. Quando já estavam cansados, um deles avistou uma menina e perguntou: "Você sabe onde mora o roxinol azul?" As crianças podem e devem participar da arrumação da sala. Elas podem conversar com o professor sobre como arrumar o material e as carteiras, porque assim elas percebem uma coisa muito importante. Elas percebem que a sua participação na vida da escola tem sentido, assim como percebem que a própria organização da escola tem sentido, tem sua razão de ser. Quando o professor compartilha com seus alunos as decisões de organização de sala, ele está favorecendo a autonomia dessas crianças. Como, por exemplo, quando eles organizam os livros de sala, esse tipo de participação ativa da criança nessa organização faz com que a criança se relacione com essa biblioteca de sala de forma mais autônoma e mais independente. Experimenta uma nova organização do espaço. Dá trabalho, faz barulho, mas vale a pena. Porque a criança, ela participa muito mais e aprende muito mais. Isso, eu te ajudo aqui, ó. Isso. Você vai tentar? Se você acredita que pode melhorar o espaço da sua escola, anote esses 4 conceitos. O espaço da escola é dinâmico, porque deve se adaptar à realidade da escola, da comunidade e da aprendizagem. O espaço da sala de aula também é dinâmico, porque deve variar de acordo com as atividades produzidas na sala de aula. A organização do espaço facilita o aprender. E por último, como a gente viu, é saudável que a criança tenha autonomia para organizar o espaço junto com o professor. Quando o professor aprende a reorganizar o espaço, ele amplia os horizontes da criança. E assim sobra muito mais espaço para o conhecimento do mundo. Até o nosso próximo encontro.